voltamos com o programa Vida Nova, falando deste assunto que está em pauta no mundo inteiro. Como Dom Redovino falou agora há pouco, a mídia está aí trazendo para todos este assunto tão importante que é a eleição do novo Papa. E com certeza é um momento muito especial que nós em Dourados também estamos vivendo. Dom Redovino, quem é Jorge Mário Bergoglio e qual o seu perfil? Ainda é cedo, até para mim, né? Sim. Traçar este perfil, por ser realmente um presente inesperado de Deus. Pouco ainda conhecido por mim e talvez por muitas outras pessoas. O que eu consegui captar hoje, né? Porque quando eu soube dessa notícia da eleição, estava viajando. Sim. Então, hoje de manhã, lendo um pouco a biografia, eu percebi que ele foi um formador dentro da congregação dele, dos jesuítas, foi um superior dentro também da congregação, dedicou-se muito à doutrina, à cultura, para formar bem os jesuítas da Argentina, e ele também viveu toda aquela história da Argentina desses últimos 30 anos. Primeiramente, a ditadura, né? E em seguida, toda aquela realidade que veio de uns 20 anos para cá, 15 anos para cá, quando se voltou a democracia no país. Então, ele é conhecido como uma pessoa muito corajosa, que enfrentou o presidente anterior, né? Sim. E a presidente atual em várias ocasiões, porque ele, sendo argentino, né? Não tem medo de enfrentar. Aí também está a diferença lá na Europa entre, eles acham, entre nós brasileiros, bispos, e os argentinos. Acho que nós somos um pouco mais diplomatas, mesmo inclusive em relação ao governo, quando temos problemas, dificuldades. Passo que os bispos argentinos, eles são mais aguerridos, tanto que durante a ditadura, 1 ou 2 bispos morreram, vítimas, né, da violência. Então ele também enfrentou dificuldades no tempo da ditadura e também agora no tempo da democracia, porque ele tem uma personalidade, procura difundir os valores cristãos e ele se opôs a várias digamos, reformas, né, que a presidente atual quis introduzir na Argentina, até porque ela não é muito ligada à igreja e para ela então certas normas que a igreja acredita como importantes, para ela não são tão válidas assim. Então, é uma pessoa que lá na Argentina tem uma influência. E, além do mais, a influência maior dele, que até o cardeal Magela, aqui de Salvador, ele disse que faz a diferença, né? É porque ele vive uma vida que a maioria até dos padres, dos bispos, não tem a mesma coragem de viver. Por exemplo, ele não tem cozinheira, ele prepara as refeições, ele não tem carro, viaja de ônibus, viaja de metrô, né? Viajava, né? Agora mudou, né? Nunca ele quis ir viajar de avião de primeira classe, sempre classe econômica. E por quê? Porque ele diz, senão nós somos uma igreja farisaica. Dizemos uma coisa, vivemos outra. Então, ele primeiramente quis viver, sempre viver aquilo que ele exige, pede para os padres, para os leigos, para os religiosos. Isto é, uma pessoa coerente. Então, por isso que acho que o nome dele, Francisco, é um lema que ele escolheu. Porque se você lembra a história de São Francisco, bem no começo da vida dele, quando se converteu, ele ouviu uma voz no coração, que era Deus que lhe pedia, Francisco, vai, reconstrua a minha igreja. Então ele
escolhendo este nome, penso eu, ele deseja, junto com você, comigo, com todos aqueles que nos acompanham, que amam a igreja, amam a sociedade, reconstruir a igreja. Que coisa fantástica, hein? Dom Redovino, eu assisti tudo o que aconteceu, o momento que ele apareceu, e fiquei impressionada com ele, mas queria ouvir do senhor quais foram suas primeiras palavras do nosso Papa Francisco e qual a impressão deixada assim quando ele apareceu na janela do Vaticano. Qual é a impressão que ele deixa? Bem, como você sabe, eu não assisti, né? Estava viajando, então só hoje de manhã que pude ler as palavras que ele proferiu, e me impressionou uma coisa muito simples, né? Que antes dele dar a bênção ao povo, ele pediu, se inclinou diante do povo e pediu que o povo rezasse para ele, né? Um gesto muito bonito, que mostra assim como é um Papa que valoriza a pessoa. Sabe, porque muitas vezes, até se eu não cuido como bispo, a gente é tentado a ser mestre. Nós, bispos, padres, é que devemos ensinar aos cristãos católicos. E a passo que ele nos ajuda a entender que o Espírito Santo fala através da pessoa mais humilde, mais simples, mais pobre, até podemos dizer analfabeto, porque Deus fala de 1000 maneiras. Então ele, inclinando-se diante do povo, pedindo que o povo rezasse por ele, demonstra assim esse respeito, essa proximidade, este amor dele pelo povo. Como a gente sabe na vida dele lá em Buenos Aires, os padres que mais ele admirava, que mais ele incentivava, eram aqueles padres que eram capazes de visitar nas periferias os pobres, os humildes, porque era isso que ele fazia. E porque ele disse que o Evangelho, na prática, né, para ir a Deus, ele nos leva ao irmão. Só vamos a Deus através dos irmãos, do serviço aos irmãos. É isto que ele procura fazer. Por isso que ele, a meu ver, escolheu o nome de Francisco, porque também Francisco de Assis, quando se converteu, uma das primeiras coisas que ele fez foi cuidar dos leprosos. Claro que ele foi rezar, imagina, sem oração, ninguém vai para frente. Não. Mas a primeira atitude foi cuidar dos leprosos, como fez até hoje o Papa Francisco. Muito bem. E ontem, falando contigo, o senhor disse que realmente o Espírito Santo é aquele que conduz a igreja. E a gente vendo por essa forma, realmente né, Dom Redovino? Como eu dizia antes, porque eu acho que nenhum dos que estão nos acompanhando agora, através desse canal Boa Vida, né, ninguém, penso eu, tinha pensado nesse cardeal como futuro Papa, ninguém. Então, mas aí se prova aquilo que eu disse antes, que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Aliás, olha, desse tempo de minha vida, de 73 anos de vida, eu já conheci, parece número de mentira, mas é verdade, 7 papas com o atual. O único papa que foi eleito e que todo mundo esperava foi em 1963, Paulo VI. Todos os demais, eu lembro João 23, João Paulo I, João Paulo II, o Bento XVI, o atual Papa, ninguém esperava. Foi tudo surpresa. Então, por isso, quando todos os jornalistas citavam esse nome, né? Foi tudo aos ares, nada se realizou. Foi tudo o contrário do que os jornalistas ou nós da igreja esperávamos. Aí a gente vê que o Espírito Santo tem outros critérios, outros caminhos. Dom Redovino, na hora que, um pouquinho antes de sair a fumaça branca, porque é assim que se avisa, né? Que um Papa já foi escolhido, uma pomba pairou sobre o chaminé. E eu estava no ar na Rádio Coração naquele momento, eu disse, olha, faltava alguns minutos ainda,
A pomba representa o Espírito Santo e ela está em cima da chaminé. E ela deve ter ficado uns 5 minutos e eu falei, olha, alguma coisa Deus quer dizer para nós. Quem tem ouvido, ouça. Dali a pouquinho, a fumaça branca saiu e foi assim, um momento emocionante para nós. Não sabia. Né? Interessante. Aconteceu isso. Vai ficar marcado, a gente vai guardar esse programa com certeza, porque realmente foi algo extraordinário, aquela pomba. Para mim vai marcar para sempre, né? Em cima da chaminé, onde saiu a fumaça branca, onde já o Papa Francisco já era escolhido. É importante isso para nós também católicos, né? Sim, o mais importante ainda é que é um sinal. Sinal que dentro, lá no conclave, 115 cardeais, a oração deles, o desejo de estar abertos à igreja, deixou o Espírito Santo trabalhar. E certamente o Espírito Santo ajudou pelo mínimo 77, porque ele, para ter sido eleito, ele deve ter obtido 2/3 dos votantes, né? Então, pelo mínimo 77 cardeais votaram nele. Mas pode ser que tenha sido uma adesão muito maior. Está certo, estamos com o programa Vida Nova no canal Boa Vida, falando do novo Papa, o Francisco, com Dom Redovino Rizar. Daqui a pouquinho voltamos.